Olá a todos! Hoje vou apresentar algumas das últimas notícias que considero interessantes da parte de sistemas embarcados. A primeira delas é que foi divulgado em primeira mão pelo blog CNX Software um benchmark da placa ROC 5B. Você pode acessar todos os detalhes no próprio site do blog. O benchmark foi feito há alguns dias atrás, com a ROC 5B de 16 GB de memória RAM, Debian 11 de codinome Bullseye. As temperaturas não superaram 63 graus Celsius. Porém, o teste levou em consideração que a placa usada é a do kit de desenvolvimento, que vem com o dissipador ativo desta foto. Um aspecto que eu queria muito saber é o desempenho em armazenamento da placa. No slot eMMC foi realizado o benchmark IOZone 3, com 205 MB por segundo de velocidade em leitura sequencial e 40 MB por segundo em escrita sequencial. O revisor do hardware achou que o desempenho em leitura e escrita aleatória também era condizente com o esperado. Mas confesso que o que eu queria ver mesmo era o desempenho no slot M2, e o resultado foi surpreendente: 2.200 MB por segundo de velocidade de transferência. O autor complementa que a velocidade é, inclusive, superior à teórica do SSD. Porém, ele explica que essa ocorrência se dá em virtude do cache. Em testes de arquivos maiores, cuja duração é mais longa e o cache para de agir, o resultado observado é de 1.400 MB por segundo na leitura sequencial e 650 MB por segundo na escrita sequencial, o que também é impressionante. Não apenas para tempo de carregamento em jogos, como também para uso em servidores de armazenamento, sem falar na possibilidade de um boot rápido através do dispositivo. Testes de GPIO, rede e desempenho gráfico também foram realizados, e os detalhes você encontra no blog. Temos também o lançamento de mais uma placa com processador RK3588. Desta vez é a Banana Pi, que anunciou a placa Banana Pi BPI W3, com slot para Bluetooth e Wi-Fi, slot SATA, duas portas Ethernet Gigabit e um slot PCI Express X4 para emprego geral. Na página do fabricante está dizendo apenas que existe a versão de 8 GB e suporte Android 12 e Linux. A desenvolvedora chinesa Cipid anunciou no seu perfil oficial do Twitter que lançará um analisador de lógica em agosto deste ano, que terá Wi-Fi 6, Bluetooth, será compatível com níveis lógicos de 1V8 e 3V3, interface USB 2.0 e com 8 canais de amostragem a 160 MHz. A fabricante promete que será possível utilizar o software open source PulseView para visualização dos resultados e preço de aproximadamente $6, o que na cotação atual deve dar uns R$35. Saiu também nesta semana no site de notícia The Register que, a despeito das sanções aplicadas pelos Estados Unidos, a China é autossuficiente na produção de semicondutores de 7 nanômetros, o que na verdade já era falado há 2 anos atrás, quando, ainda naquela época, já existiam as sanções dos Estados Unidos. A empresa chinesa SMIC, que atualmente é a terceira maior fábrica no mundo de semicondutores, perdendo apenas para a TSMC e a Samsung, já havia iniciado, de forma silenciosa, a produção de chips de 7 nanômetros. Isso significa que teremos mais chips disponíveis no mercado para compra, e mais fornecedores no mercado significa mais disponibilidade e preços mais baixos. O Yocto Project acaba de ganhar um patrocinador de peso. Nesta semana foi anunciada a parceria da BMW com a iniciativa. O Yocto Project é uma iniciativa de código aberto para a produção de distribuições Linux para sistemas embarcados, assim como o Buildroot e o OpenWRT são. Pretendo fazer um vídeo no canal sobre este tema no futuro, mas essa parceria marca mais uma tendência no universo de sistemas embarcados, e a importância do kernel Linux para desenvolvimento de projetos personalizados para diversos propósitos. Estes dispositivos estão fazendo parte do nosso dia a dia de forma silenciosa. As Smart TVs da LG, por exemplo, utilizam o WebOS, que é baseado no Yocto Project. Os carros hoje em dia estão com dispositivos cada vez mais inteligentes, com mais sensores integrados, então não estou surpreso com este patrocínio da BMW, que entra para o hall de empresas parceiras do projeto junto com a Intel, ARM, Cisco, Meta e a Microsoft. Termino o vídeo por aqui. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.